Gente, boa noite. Essa é a terceira edição do CLIC, o Circuito de Literatura e Cafés. Ele é produzido pela Quente, com o apoio da Belosul e da Codemig. A gente tem um site onde a gente reúne a cobertura das outras edições. É quente.org.br/clic. Também acompanhando a Quente no facebook.com/quentequente e no instagram.com/musicaquente. Tem tudo do CLIC como dos outros eventos que a gente faz. Mês passado mesmo a gente fez o Festival Música Quente, que foi a nossa festa de 5 anos. E depois dessa breve introdução, então eu vou passar aqui para a Gisele e para o Maurício. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, e principalmente a eles que estão aqui hoje. Eu vou deixar aqui que se apresenta então. Eu começo a falar. Eu queria dar 2 recados importantes. A gente tem a Rafaela Rodrigues, barista ali. Ela está fazendo drinks com café. São 2 drinks hoje, estão disponíveis para vocês. Tem também um brownie com café super gostoso aqui, que é só pegar também, tá ótimo. E a outra coisa, e um pão de queijo também. Eu esqueci de mais alguma coisa? Esqueceu que está liberado fazer pergunta. Ah, isso, importante. Era o principal que você ia falar. O principal que eu ia falar, e eu esqueci, o Maurício me lembrou. É que aqui a gente não vai fazer aquele momento final, tipo assim, tá aberto para perguntas, não. Toda vez que a gente faz esse encontro, a gente quer que as pessoas participem desde o início. Já está todo mundo aqui tão próximo, coladinho. Não precisa se acanhar, só levantar a mão o tempo inteiro. A ideia aqui do Maurício é justamente não deixar que a bola pare, mas a gente quer que vocês participem agora desde o início. O livro também está ali disponível à venda, com o Varley, né? E depois a Gisele vai autografar, né? Então é isso, obrigado. Bom, gente, boa noite. Agradeço muito a presença da Josélia aqui, direto de Salvador, né? Foi um lançamento ontem, né? Eu estava contando isso em Salvador, lançamento emocional, forte, né? Com a presença de familiares do Jorge, que é a cidade dela também. Jornalista, historiadora, né? Curadora das últimas edições da Flip. Eu acho importante a gente estar falando hoje do Jorge, né? 2018. Fala mais próximo. Falando hoje do Jorge 2018, porque, querendo ou não, uma biografia dessa resgata o tema. O Jorge é uma figura que tem a cultura africana extremamente presente na sua obra. Foi deputado comunista e também, de certa maneira, dá para dizer que a obra dele vai um pouco contra esse movimento reacionário que a gente tem hoje, né? Os bons costumes, do que seria isso, uma época em que o chefe do exército quer voltar a investigar os comunistas, o ativismo vai ser acabar com os ativismos, né? Ser perseguido oficialmente, caçar partidos, essas coisas. Paulo Amado falou que estão trazendo de volta o comunismo, estão reinventando o comunismo e o maoísmo também. Então, falar do Jorge é uma figura, além de ser um dos escritores mais populares do Brasil, né? Mais popular do Brasil, talvez o mais popular, possivelmente. Acho muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouco, José, sobre o timing, né? Obviamente, você já tem 6, 7 anos de pesquisa e acaba esse timing muito especial, né? De lançar a biografia hoje. E um pouco da sua história, né? Por que o Jorge, como surgiu esse projeto, falar um pouco desse início. Boa noite, agradeço muito o pessoal da Quente pelo convite. É muito legal estar aqui em Belo Horizonte. Sempre tive muito contato com Minas, sempre achei que a Bahia e Minas têm muito em comum, sempre me senti muito em casa aqui. Talvez seja o estado em que eu mais me sinta em casa. Temos mais de 500 anos, né, a gente pode dizer isso. Então, o livro ele não começou comigo, né? Foi a ideia de um editor mineiro, que mora em São Paulo, chamado Alcino Leite Neto, que ele estava trabalhando na Folha de São Paulo, naquele momento de 2011, e ele estava montando a editora 3 Estrelas da Folha de São Paulo. Ele me parou na redação, perguntou se eu não queria fazer um livro. Ele estava fazendo alguns convites para jornalistas que estavam na redação naquele momento. Eu falei, claro, se eu queria fazer um livro, ele perguntou. Eu falei, claro, quero sim, mas qual livro? Ele ficou pensando na hora. Engraçado isso.
falou, já sei. Aí você imagina que ele vai, sobrinho, alguma coisa muito simples, né? Já sei, a biografia do Jorge Amado. Eu falei, mas essa biografia dele, ele tem muito bom humor, ele é muito inteligente, muito querido. E ele falou, a biografia do Jorge Amado. E o que levou assim, a não pensar que eu pudesse fazer essa biografia? E eu acho que o fato de eu ser jornalista da área de livros, ele é um escritor, ele conhecia meu trabalho, o Alcino conhecia meu trabalho. O fato de eu ser baiana, sem dúvida, me ajudava, porque o que eu percebi, né? Se eu não fosse baiana, eu teria muito mais trabalho para entender um monte de coisas. E eu consigo traduzir, talvez, com mais segurança, né? Com menos dificuldade, um monte de outros conceitos e costumes, ideias baianas. Né? E sem ter, vamos dizer, esse olhar talvez de um estrangeiro, né? Teria dificuldade de fazer essa tradução. O projeto inicialmente duraria 1 ano e meio, 2 anos, porque ele iria completar 100 anos de vida, em 2012. Só que quando eu assinei esse contrato e comecei a fazer o projeto, que eu teria muito pouco tempo. Para ficar pronto até o centenário, eu teria que entregar o livro dentro de 8 meses, 9 meses, se não me engano, alguma coisa assim. E aí, conforme eu pesquisava, fazia as primeiras entrevistas, eu fui me dando conta de que seria um grande desperdício fazer um livro, um perfil biográfico, sem tanta novidade, assim, eu ia acabar repetindo o que já se sabia dele. E eu fui, conforme entrevistava as pessoas e procurando coisas em arquivos, entendendo que tinha muita coisa que eu não entendia, que estava começando a ficar mal explicado, e alguns mal entendidos. Eu digo assim que há muitos textos sobre o Jorge Amado que circulam, textos assim, narrativos, né, para usar a expressão de agora, sobre o Jorge Amado que existem, que as pessoas repetem, sobre questões até bastante polêmicas. E eu falei, preciso explicar isso direito. Né? Por que demorou 7 anos? É incrível, né? Mas parece que ele tinha que sair agora, por uma série de motivos pessoais e de projeto também. Então, nos últimos 2 anos, que era na hora que eu dizia assim, bom, tá pronto o livro, foram aparecendo, sabe, aquilo que estava faltando foi aparecendo, né? Então, para vocês terem ideia, esse ano, quando o livro já estava pronto, eu já tinha entrado na Flip com a ideia de que eu não iria mais mexer no livro, já tinha entregue para o Alcino, ele estava fazendo uma leitura, digamos assim, uma leitura já de edição, né? Ele me devolveu no final do ano passado, com a leitura dele, com algumas perguntas, com aquela leitura que o editor faz e te entrega para você devolver daí a 2 meses, acatando ou não as sugestões dele, ou respondendo, né, as perguntas que ele fazia. Aí eu tive contato finalmente com um material que eu estava há 7 anos procurando. O que era isso? No final dos anos 80, um tradutor americano e agente literário americano chamado Thomas Colt, ele tinha tentado fazer a biografia do Jorge Amado. Então ele ficou 2, 3 anos entrevistando muita gente no Brasil e no exterior. E eu tinha tentado falar com esse Thomas Colt por telefone, por e-mail, ele nunca me respondia. E para encurtar muito, finalmente ele me respondeu dizendo que as fitas todas que ele tinha doado a Princeton. Onde ele tinha estudado, onde tinha feito a formação dele, estava numa biblioteca, uma área de caridades. Eu pesquisei na universidade imediatamente, e quando eu vi o que tinha lá, eu fiquei chocada, né? O que tinha nessas fitas? Todas as pessoas que tinham morrido quando eu comecei o projeto. Os melhores amigos do Jorge Amado, Calazans Neto, Caribé, o Mirabeau Sampaio, os grandes amigos dele, que já tinham morrido quando eu comecei o projeto, tinham dado depoimento para... O próprio Jorge Amado tinha dado algumas fitas de depoimento. O Luiz Carlos Pérez tinha dado, comunistas de vários países que tinham convivido com ele no exílio, tinham dado depoimentos para o Thomas Colt. E isso me fez adiar de novo a entrega final do material que ele iria editar. Aí eu fui para Princeton em março desse ano. Eu pedi para ver essas fitas, eles demoraram de me responder, eu não sabia se eu ia conseguir ver, porque eles disseram, nesse momento essa parte do acervo não está disponível. E como vai estar? Demoraram de me responder.
Aí depois eles me contaram, né, que eles fizeram uma reunião especial e avaliaram o problema, né? Eu falei, estou lançando um livro, que eu estou fazendo há tanto tempo. E aí eles decidiram liberar para mim, remasterizaram e eu fui a primeira a escutar isso. Então é incrível como que na reta final tudo que faltava, e essas fitas foram muito importantes, né? No final o Alcino pediu demissão da editora, foi trabalhar na revista Piauí, e eu que tinha um compromisso com ele muito forte, de lealdade, ele tinha pedido o projeto. Eu falei assim, poxa, é a hora de mudar de editora. Eu achava que eu tinha que mudar de editora, por vários motivos também. Eu não queria sair pela editora da Folha de São Paulo. E o pessoal da Todavia adorou o projeto, ficou super feliz. E ele sai no momento talvez que o Brasil mais precise voltar a todas as questões, com uma lição muito interessante que ele dá de convivência e de divergência. Só que para ele não havia dúvida. No caso do Jorge Amado, morreu dizendo que era uma pessoa de esquerda, tinha uma convivência com as pessoas da direita, só que ele diferenciava os democratas, os liberais democratas e aqueles que eram reacionários. Então, é sempre muito importante perceber, assim, quando ele está próximo de alguma pessoa que você diz, não, mas ele é uma pessoa de esquerda, está próximo de uma pessoa de direita. Então, você vai depois entender que há um diálogo possível ali e era uma união em torno de alguma coisa que eles consideravam que era mais importante de defender, apesar das diferenças ideológicas. No caso da Bahia, por exemplo, a cultura popular, os candomblés, né? Falando isso hoje, você fala, não, mas ninguém está atacando os candomblés. Está atacando. Nós tivemos recentemente um prefeito em Salvador, durante 2 mandatos, e foi a barbárie. Queria que você falasse um pouco sobre a aproximação que você teve de vários membros da família dele. Você teve acesso a cartas, depoimentos, diários, várias coisas inéditas, né, que não se sabia ainda. Esse processo de chegar a conhecer, de confiança que você criou com as pessoas, como é que foi isso? É sempre muito delicado fazer uma biografia. Quando você faz de uma pessoa que morreu há séculos, 2 séculos, 3 séculos, você não tem, vamos dizer, a situação delicada de conviver com pessoas que conviveram, que eram parentes, né, que têm uma intimidade que você jamais terá, né? Quer dizer, eu tenho uma intimidade pesquisadora, até como a gente tinha conversado antes, eu tenho uma super intimidade com ele, que não tem nada a ver com a intimidade que uma pessoa da família tem, né? Eu tenho intimidade com esse personagem, e mesmo as pessoas que estão no livro, que são meus personagens, que estavam lá ontem, é sempre muito delicado. Então, o que eu fiz, né? Eu falei, eu vou aos poucos conseguir as coisas que eu vou pedir, porque não é na primeira conversa que você faz as perguntas mais difíceis e que a pessoa vai se abrir, e se você não for respeitando o tempo, né, daquela pessoa, você não vai conseguir, na verdade, nada, né? E o mais interessante é que conforme eu ia, no caso, a Paloma Amado foi a minha grande interlocutora, que ela é a pessoa que toma conta dos direitos autorais da família, ela tem uma boa memória, assim como a Zélia tinha uma boa memória, a mãe dela. E além dela tem o outro irmão, João Jorge, que é mais introspectivo, que não é tão falante, né, e que de alguma maneira delega à irmã essa função, né, de ser um pouco a porta-voz. E foi aos poucos. Eu fiz uma primeira rodada de entrevistas com ela em 2011 ainda, 2012, que durou uma semana no Rio de Janeiro. E muita coisa a gente conversou, mas ali era um momento muito inicial, né? Tinha muito mais coisa que eu queria saber e perguntar. E aí mais conversas ao longo de 2012, e depois eu fui procurar outras pessoas para entrevistar, fui buscar outras informações em jornais, revistas, cartas que o Jorge... E aí, conforme as dúvidas iam aparecendo, eu juntava várias... Muita coisa ela não sabia, assim. Ela pode me responder sobre a parte mais familiar, mais pessoal. Muita coisa sobre a vida dele, sobre disputas dele com outros escritores, amizades, questões da vida literária, ou mesmo da vida política, né? Ela não sabia, não conhecia. Talvez eu tivesse ouvido ele comentar.
E aí, conforme eu chegava com material novo, eu percebi que ela ficava contente, assim, quer dizer, que ela, o projeto cresceu conforme eu tinha coisas que ela não sabia sobre o próprio pai. E aí teve um momento muito marcante, que foi quando eu a procurei e falei assim: Paloma, eu descobri nas primeiras edições que ele listava os livros que ele queria fazer e que ele acabou não fazendo, né? Ele era muito novo, ele tinha várias ideias, e toda vez que ele lançava um livro, ele dizia os próximos, com o título, com inscrição, né? E assim, quase nada disso que ele prometia com 18, 19, 20 anos ele fazia, né? Ele ia fazer a biografia do Zumbi dos Palmares, por exemplo, quando ele tinha 20 anos, 21 anos, naquele tempo que nem se tinha pesquisa ainda suficiente sobre o que ele ia fazer uma coisa totalmente romanceada, né? Aí quando eu chegava com essas informações, ela ficava tão, acho que, contente de ter alguma coisa sobre o pai que ela não sabia, né? E aí eu me lembro desse dia que eu cheguei com essas informações das primeiras edições, que aí também alguma coisa já mudou ali, né? Teve um outro momento muito forte, que o Jorge Amado, ele teve uma primeira mulher, ele foi pai, né, de uma moça que viveu até os 15 anos e que morreu. E eu precisava ter mais informações sobre essa primeira família e era muito difícil. A Matilde, essa primeira mulher, ela tem um sobrinho que não quis dar entrevista, enfim, coisas de um primeiro casamento que terminou em 1945, uma época que ninguém se separava, sabe? E por motivos também muito ligados à saúde da Matilde, quer dizer, bastante ligados à saúde da Matilde, começou a ter problemas mentais e passou a ser internada. E aí eu procurei a Paloma e falei: Paloma, eu estou com muita dificuldade, eu já encontrei um afilhado, já encontrei uma pessoa que tinha conhecido ela que era amigo, mas todo mundo já tinha morrido, tem pouca coisa registrada sobre ela em livros de memórias, de amigos de época mencionava, o Rubem Braga tem uma crônica que ele menciona a Matilde, mas era muito pouco, frases, né? Eu precisava de mais coisas sobre ela, não sei o que fazer. Aí ela falou assim: eu acho que eu tenho uma coisa aqui que pode te ajudar. Aí ela saiu da sala, voltou com um diário. Esse aqui é o diário da minha irmã, da sua irmã, da minha irmã que morreu aos 15 anos. É o último diário dela. Toma, leva. Eu nunca tive coragem de ler, acho que o papai também nunca teve coragem de ler. Como é que isso foi parar aí, né? Quando a Lila morreu, a Matilde entregou ao irmão mais novo do Jorge, que era muito próximo dela, o James, que entregou para o Jorge, que também não teria lido, e que entregou, enfim, no final estava com ela, e ela falou: usa como você quiser. Foi um gesto de confiança muito, muito importante. E quando o livro ficou pronto agora, teve um momento antes de ir para a gráfica, que a gente conversou lá na editora, e o pessoal da editora também tem experiência, por ter trabalhado com outras biografias no passado. A Todavia é formada por editores que têm uma história na Companhia das Letras, que é uma editora que já lançou grandes biografias, e eles me falaram assim: você tem que já fazer com que a Paloma leia esse livro. É muito importante que ela leia antes. Era até uma questão de delicadeza, assim, você não vai mandar para a gráfica e a pessoa receber em casa, depois desse processo de 7 anos. E aí foi também super forte. Isso ela contou já no texto, ela publicou no Facebook. Tudo é muito transparente, isso é muito legal. Tudo é muito transparente. Ela publicou o texto na internet já. A editora pediu para ela para publicar esse texto no site da Todavia, isso já está no site. E é um pouco o texto que ela já também tinha me mandado. O que aconteceu? Conforme ela lia o livro, no começo ela estava gostando muito, ela super empolgada, o papai jovem, coisas que ela não conhecia. E conforme chegava nas partes mais difíceis, eu percebia pelos e-mails que ela não estava já tão animada. E ela dizia: ó, já estou com muita dificuldade de ler, porque essas partes são muito difíceis, eu vou demorar A gente já tinha dado para ir para a gráfica, mas tudo bem, a gente vai esperar para ver. Até porque tinha coisinhas assim, errinhos assim, por exemplo, coisas que eu citava também já do livro da Zélia, nomes de pessoas. A mulher do fulano não se chama Amélia,
Joana. Pequenas coisas assim que ela foi vendo e que me ajudou a corrigir. Mas enfim, isso não era o mais importante, era saber o que ela estava achando. E aí, conforme ela ia avançando na leitura, mais silêncios, né? Teve um momento que ela ficou, sei lá, acho que umas 3 semanas. Assim. Depois ela foi contando, olha, tá super difícil. Alguns episódios ela comentou comigo, do quanto tinha sido difícil para a família. Depois até a gente chega a eles, né, se for o caso. E no final ela me agradeceu, porque ela disse que ela teve a oportunidade aos, acho que 65, 67 anos, nesse período de 2 meses, de refazer toda a vida dela, né? E anteontem eu estive com ela, porque a gente teve um bate-papo lá nesse lançamento, anteontem eu estive na casa dela e falei, Paloma, na verdade eu não imaginei que fosse difícil para você. Não, na verdade, para o seu pai não foi nada difícil, eu acho que ele tirava de letra. Ela falou assim, ele tirava de letra, mas eu não, né? Quer dizer, na verdade não era um problema com ele, era com ela mesma. Então, foi uma confiança que foi aos poucos, era impossível ter sido mais rápido. Tem muitas biografias não autorizadas. É que aqui no Brasil a ideia de biografia autorizada soa muito mal. Biografia autorizada parece que é alguma coisa encomendada pela família que sai totalmente escrita conforme, né? Lá nos Estados Unidos, biografia autorizada significa essa pessoa teve acesso a toda a documentação da família, cartas, etc., a família deixou. Quando é não autorizada lá fora, quer dizer que a família não autorizou, não teve nenhuma relação contratual de confidencialidade, ou confiabilidade, enfim. É que aqui fica uma coisa mais pesada, parece que a minha biografia é uma biografia independente, no sentido de que a gente não tem essa ideia de biografia autorizada, embora quando eu comecei a fazer em 2011, ainda era o momento em que você precisava ter autorização da família para fazer. Então ela sabia do projeto e ela tinha dito que tudo bem. E eu tenho certeza que qualquer um que quiser fazer uma outra biografia do Jorge Amado poderá fazer sem dificuldade. Não acho que a família do Jorge Amado é uma família que impedirá qualquer outro livro, entende? Não é o perfil, qualquer um pode falar qualquer coisa do Jorge Amado, isso é muito interessante. E você encontra as coisas mais incríveis sobre ele, boas e más, e mesmo em vida ele não tinha nenhuma atitude de desmentir, o que, aliás, criava uma certa dificuldade, porque muita coisa circula que é falsa, que ele não desmentiu, que ficou por isso mesmo, e que você nem sabe se ele sabia que aquilo circulava. Um aspecto muito interessante que você conta logo no início do livro, é que o Jorge começou muito novo, né? E o fluxo que ele escrevia, né, lançava muitos livros, muitos romances, muito mais do que a maioria dos outros escritores da geração dele, dos amigos dele. E ele tinha já, desde muito cedo, você fala lá, esse viés comercial, de saber vender, de querer vender, que isso era importante para a literatura. E isso é uma coisa que até hoje ainda não é uma discussão, né? Ainda tem um viés, uma ideia um pouco elitista, né? Ele escreveu durante os 2 anos para José Olímpio, né? Para a editora, ele era o redator publicitário, digamos assim, durante os 2 anos da editora. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa visão que ele tinha dado desde muito novo, além, obviamente, do talento que ele tinha para escrever com uma rapidez impressionante, mas sempre teve esse tino, né? Até que ponto isso favoreceu para que a obra dele chegasse, né, onde chegou. Eu penso assim, que dá para comparar esse jovem Jorge Amado, primeiro ao Monteiro Lobato. Quem que se parece com ele nesse momento, que é mais velho? O Lobato, que também tem esse tino, que também é um cara que tem editora e que escreve para todo mundo ler, né? O Will Pes é um livro que vende, vou citar de cabeça, mas é um número que eu acho que eu deixei registrado lá, 30 mil exemplares, quando os livros dos modernistas vendiam 200, 300 exemplares, né?
porque eram livros de vanguarda, que eram livros mais difíceis para o grande público. E aí o Jorge Amado começa a publicar e ele tem na cabeça dele, quer dizer, ele já começa a ser um escritor de esquerda, já no segundo livro que ele publica. O primeiro é o País do Carnaval. A partir de Cacau, ele já se identifica com o projeto de esquerda e ele começa a dizer que ele é um escritor que escreve para os trabalhadores, que ele faz uma literatura para os trabalhadores. O que significa? Ele não quer fazer uma literatura para a burguesia. Então a gente tem que entender nesses termos. Assim, nos anos 30 ele falava isso. Quem que escrevia para a burguesia, segundo ele? Os modernistas. Porque os trabalhadores não vão entender isso. É mais ou menos como funciona a cabeça dele nesse momento. Então ele tem muito orgulho de vender livros, porque ele está atendendo aos trabalhadores que precisam ler mais, né? É um projeto que está muito ligado à difusão da leitura, né? E quem que influencia o Jorge Amado nesse momento, né? Então, quando os escritores brasileiros leem muitos franceses, por exemplo, ele lê a literatura proletária e a literatura o romance social americano. Então, também já é uma influência um pouco diferente da dos outros, né? E estava conversando esses dias com um brasileiro que mora na Rússia e ele estava dizendo assim, que ele lê os proletários, é mais fácil para ele aprender russo, ler o pessoal do romance proletário do começo do século, do que ele lê o Dostoiévski, que é muito difícil, inclusive, para uma pessoa russa, né? Então, são as referências dele nesse momento. Então, ser lido por muita gente é um motivo para ele de muito orgulho. É como se fosse assim, eu estou ajudando a formar uma nova mentalidade esquerda nessas pessoas que estão lendo meus livros, né? Isso numa época, para lembrar, nos anos 20, 30, que mais ou menos 70% do país era analfabeto ainda, né? 70% é muita coisa, né? Então, ele quase tem uma resistência, quer dizer, quase não, tem resistência mesmo aos modernistas, só que é sempre uma resistência muito fluida, assim, ele gosta muito do Raul Borba, ele gosta muito do Oswald, ele fica muito próximo do Oswald de Andrade, que começa a gostar muito dele, que escreve muito a favor dele. Então a gente tem que entender o Jorge Amado fazendo esse sucesso também entre a crítica, quer dizer, ele só se torna um escritor importante porque ele tem esse respaldo dos grandes dos medalhões, vamos chamar assim, dizendo que ele é bom, que ele é um jovem autor pródigo de futuro, né? E aí eu falei do Monteiro Lobato, queria lembrar de uma outra pessoa que ele conhece nesse momento e que eu acho assim que é tipo o irmão mais velho, para falar de uma maneira meio metafórica, que é o Érico Veríssimo, que é 8 anos mais velho que ele. Então quando ele conhece o Érico, é quase que como ele conhecesse alguém que ele quer ser, porque ele chega lá no Rio Grande do Sul e ele escreve cartas para o José Olímpio, escreve cartas crônicas de época. E depois ele passa a trocar cartas com o Érico. E essa documentação toda nos permite ver a euforia que ele sente, porque ele encontrou alguém que acorda cedo, vai para o escritório e escreve. Que todos os amigos dele da Bahia estão perdendo talento nos bares. Quer dizer, porque tinha muita figura do intelectual boêmio na Bahia. Sim, essa figura do intelectual boêmio é uma coisa que existe em todo lugar. Mas existe aquela cultura do poeta que era genial e que não publicava. Então, o grande mentor dele, que era o Pinheiro Viegas, que é uma pessoa que para ele durante muito tempo é muito inesquecível, é um cara cujos versos que existem hoje, existem porque alguns discípulos anotaram em algum momento. E você não encontra nada dele, além de algumas padrinhas, alguns sonetos, mas... E aí ele escreve sobre o Érico, assim, isso, né, que ele admira o Érico, que o Érico trabalha como uma grande indústria. Então essa ideia assim, do escritor como uma grande indústria, que acorda cedo e tal, que é uma imagem que as pessoas não têm do Jorge Amado, né? As pessoas têm uma imagem até do Jorge Amado que é boêmio. E aí as pessoas ficam um pouco chocadas, porque o Jorge Amado não bebia quase nada, tomava sempre suco, acordava cedo, tomava muito café,
enfim, ele gostava de comer, de doces, mas ele não era um cara que dormia cedo. Tem uma história de que no Réveillon ele fazia uma festa e quando dava a meia-noite, que todo mundo se abraçava e tal, em 15 minutos ele já despachava, já acabava com a festa, todo mundo ia dormir, porque ele precisava acordar cedo no dia seguinte. Era uma festa que terminava rápido, que ele acordava cedo. Então, para ele, vender muito significava isso, né? Já mais para frente, aí ele muda, aí já passam a cobrar muito dele, porque ele é um autor comercial. E ele sempre diz assim, eu não sou um autor comercial, eu sou um autor profissional. Porque se você compara o que o Jorge Amado faz com o que é de fato comercial, você vê que você está fazendo, né, uma classificação injusta. Ele não pode ser considerado aquele best-seller fácil que desaparece. Né? Tanto que ele sobrevive, ele é estudado na universidade em vários campos. E é um pouco que se coloca em relação à literatura, na comparação, né, do Paulo Coelho, que depois se torna muito popular. Né? Você não tem uma fortuna crítica do Paulo Coelho como existe a do Jorge Amado em 49 idiomas. Né? Quer dizer, em universidades do mundo inteiro. Eu encontrei teses, mestrados e teses sobre o Jorge Amado em vários idiomas, em várias universidades, os mais variados aspectos. E é uma coisa que começa desde os anos 40. Porque um dos textos, uma das narrativas, né, que a gente tinha, né, é que a crítica rejeitava o Jorge Amado e que a universidade desprezava ele. Na verdade, existem segmentos da crítica, em alguns lugares, algumas linhas, em determinadas épocas, que rejeitam muito ele. Mas ele é estudado tanto de Estados Unidos à Rússia, a partir dos anos 40. Você encontra trabalhos sobre ele no mundo inteiro, muitos na França, na Itália, que eu me lembro assim de cabeça. No mundo árabe também, enfim, em Israel também. E trabalhos de qualidade em universidades importantes. E ele também passou a ganhar títulos de doutor honoris causa em várias dessas universidades, que é uma coisa que um autor estritamente comercial não tem. Né? E aí você vai ver as preferências dele de literatura, né? E você percebe, tem um momento do livro que eu mostro o que ele gostava de ler, né? Você percebe assim que ele gosta muito daqueles autores que são considerados assim quase menores, né? Aliás, ele odiava isso. Quem que é o maior? Quem que é o menor? Eu ficava muito tenso quando perguntava. Ele falava, você não pode medir um autor com régua, não existe isso, maior ou menor. Mas, por exemplo, ele achava que era um absurdo que o Jorge Simenon não tivesse recebido um prêmio Nobel. Então, se o Jorge Simenon, um grande autor de policiais, se ele não recebeu, então não tinha nenhuma importância ele mesmo não ter recebido. Aproveitando esse tema do Nobel, né, um assunto que as pessoas gostam. Você conta no livro do processo, né, vários autores amigos dele receberam Nobel, né, Saramago, Neruda e tal, e ele foi muitas vezes ventilado para ganhar o Nobel, acabou não recebendo. Né? Queria que você contasse um pouco dessa história. Tem muita gente que não recebeu, né? Então, assim, que merecia, que poderia ter recebido, tipo Borges, não recebeu. Tem uma lista enorme de pessoas que não receberam nunca. E outros que receberam, que depois as pessoas falam quem é, enfim. Mas, especificamente sobre Jorge Amado, tem um momento em que ele é um candidato muito forte e muito indicado, né, por várias instituições, né, brasileiras, de língua portuguesa, né, em Portugal, gente da França, e as indicações são feitas por instituições ou por grandes autoridades. Então, você tem, às vezes, ministros e presidentes da República, de renome, enfim, que indicam o nome dele. E aí, ele dizia, e aí eu descobri que é uma coisa que se ventilava mesmo, se falava isso, porque nas fitas do Thomas Coates, os amigos do Partido Comunista ouviam dizer isso também, que ele tinha resistência de uma pessoa do júri que dizia, enquanto eu estiver aqui no júri, que é Arthur Linsky, que é um poeta sueco,
que falou, enquanto estiver aqui, ele não vai ganhar nunca. E o Neruda também teria ouvido isso do próprio, o Neruda que venceu, o Astúrias que venceu também teria escutado isso, e que tudo tinha a ver com uma história de um júri que eles tinham participado antes do Prêmio Stalin, porque o Jorge Amado tinha recebido o Prêmio Stalin, que naquele momento uma espécie de Nobel da Cortina de Ferro. Ele tinha recebido, eles tinham participado de um júri e o candidato desse inimigo dele não teria vencido, porque o Jorge não teria facilitado, não teria indicado, e que por causa disso ele teria ficado muito chateado e prometido nunca votar. É interessante porque muita gente pensa que por causa do Prêmio Stalin ele poderia não ser mas muita gente que recebeu o Prêmio Stalin recebeu, o próprio Astúrias, o Neruda também. Aliás, é um prêmio que muita gente recebeu, muita gente. O Picasso recebeu esse prêmio. Na verdade, tem mais gente que recebeu esse prêmio que vocês podem imaginar. É que às vezes falam assim, mas o Jorge Amado recebeu o Prêmio Stalin. Na verdade, quase que todos os intelectuais de esquerda na época recebiam esse prêmio, né? Não era uma coisa que só ele foi escolhido, enfim. E aí pesava um pouco isso. Eu acho que ele queria ter recebido. Ele dizia, não preciso, os meus prêmios são os leitores. Eu acho que no fundo ele queria ter recebido. Foi uma coisa que ele quis. Ele não admitia, mas eu acho que ele quis. Já que você está falando em Stalin, né? Acho que o mais importante é quando você conta o processo do Jorge entender o comunismo, como era, ele viveu, obviamente, né? Na pele, várias coisas que não chegavam, até mesmo eles que eram militantes, ou no caso dele foi eleito aqui deputado diretamente. Mesmo o partido sendo perseguido, caçado, ele perdeu, e outras pessoas, como os colegas deles, deixaram de ser deputados, né? Mas essa visão que ele começou a ter, acho que a coisa não é bem do jeito que a gente achava que era. Então ele começa a se afastar, apesar, né, de aqui no Brasil especialmente essa perseguição ser muito forte, né? Você acha que isso também veio junto com um pouco da mudança que ele teve de estilo, de abordagem nos livros dele? É interessante acompanhar qual que era a minha dificuldade, narrar isso no livro dentro de uma cronologia, porque você não consegue determinar, como ele mesmo diz, o momento em que tudo acontece. A partir daqui foi assim, a partir daqui. E o livro ele segue uma cronologia, né? Então, teve um momento que eu falei, como é que eu vou contar isso, né? E é um momento que eu quebro a cronologia, que é assim, eu vou contar toda a história dele no partido. Até aqui. Aí tem um capítulo que eu volto no tempo e mostro que enquanto algumas coisas iam acontecendo, ele já estava desconfiado do que estava acontecendo, estava tendo sinais e tentando se convencer de que aquilo era necessário, que era parte da luta imperialista contra o imperialismo. Então, assim, é o capítulo em que eu, pela primeira vez, recuo no tempo de novo, né? Para tentar mostrar nuances do que ele tinha vivido antes. É quase que como você fica sabendo coisas que você não estava sabendo enquanto você estava acompanhando a história dele. Porque era essa sensação que eu acho que ele tinha, né? Coisas que eu não sabia sobre o que estava acontecendo, né? E aí tem uma outro texto que existia sobre Jorge Amado, daí ele rompe com o partido, escreve Gabriela e começa uma nova fase. Primeiro, ele não rompeu com o partido. E é interessante eu ter essa resposta assim, firme, porque eu fiquei bem 7 anos, falei, mas ele rompeu ou não rompeu com o partido? Tem algum documento disso? Teve alguma cerimônia para um rompimento? Porque depois você lança o livro e alguém aparece, não tem isso no livro, né? Aí eu teve um dia que eu convoquei, assim, eu pedi ajuda para o pessoal historiador do PCdoB, que me receberam lá na sede da Fundação Maurício Grabois, lá em São Paulo. 3, 4 historiadores, que eu até cito e agradeço. Eu falei assim, gente, que são historiadores biógrafos de grandes comunistas. Eu
falei assim, gente, eu estou com algumas questões importantes aqui, que eu cheguei a essa altura e eu preciso saber se tem algum documento sobre a expulsão de um... Não tem nenhum documento. Vocês têm certeza? Eu vou quase que fazer um documento aqui, dizer que vocês também assinaram junto. Porque todo mundo disse porque o Jorge Amado foi expulso do partido. Não teve expulsão. O que acontece? Ele vai se desligar, ele mantém amizade com várias pessoas do partido, que são amigos dele, outras não gostam dele. E um deles especificamente, que é o Diógenes Arroio da Câmara, diz: você vai se arrepender do que fez e você em 6 meses vai deixar de existir como autor. E aí tem alguns episódios de brigas do Jorge Amado que são registradas na imprensa comunista, quer dizer, brigas do Jorge Amado com o comunista registradas na imprensa comunista. Eu consigo também mapear um pouco disso no livro. E aí você vê que o clima está muito pesado, só que ele mantém amizade com vários deles, né? O próprio Maurício Grabois, o Joconto Dias, que é super amigo dele, depois vira a pessoa mais importante do partido na redemocratização. Então, assim, o que acontece? Ele continua a ser uma pessoa de esquerda, ele é muito discreto em relação às críticas que ele faz. Ele só vai falar mais abertamente contra, né, por exemplo, o stalinismo depois que cai o muro. Tem um momento em que aí ele dá mais entrevistas, que ele fala mais abertamente, aí ele diz: olha o que a gente fez, tanta gente ficou inimigo, tanta gente brigou. Isso tudo foi muito forte para ele, e aí ele fala mais abertamente depois da queda do muro. Enquanto isso, ele se mantém mais discreto, sempre perguntam para ele o que ele acha de Fidel, de Cuba, e ele dá 1000 voltas, e ele já se diz uma pessoa que é a favor da liberdade, acima de tudo, ele dá 1000 voltas, ele não fala mal de Fidel. Então ele tem um certo cuidado em não deixar que as falas dele sejam usadas contra o que ele tinha feito antes. E aí, voltando ao Gabriela, mas o Gabriela é o rompimento dele. Então, o que eu encontrei nessa primeira edição do Gabriela? Ele tinha feito o Subterrâneos da Liberdade, que é o livro considerado o livro mais próximo do realismo socialista. Para os russos, é o primeiro livro dele em que ele é, de fato, um seguidor do realismo socialista, porque até então eles achavam que o que ele fazia era muito estranho, né? Que é essa coisa da Bahia, né? das religiões afro-brasileiras nos livros. Aí tem os operários que vão falar com o Pai de Santo. Quer dizer, isso para o pessoal da Cortina de Ferro, isso não é ainda realismo social. Aquilo que as pessoas acham que ele já está seguindo o modelo do realismo socialista, isso não é ainda para eles. Aí ele faz o Subterrâneos da Liberdade, que é um livro que é bastante complicado para ele, para a história do partido, que muita gente se sente traído, porque ele conta a história a partir daqueles que venceram dentro do partido, porque há um momento que o partido se divide, enfim, e alguns são expulsos, então ele conta a história de quem ficou, e aí quem saiu acha que ele não foi exatamente fidedigno ao que de fato tinha acontecido, e aí tem muito problema por causa disso. E aí o que acontece? Quando ele faz o Gabriela, ele diz ainda na lista de livros a publicar, ele diz que ele ainda vai continuar, porque o Subterrâneos da Liberdade vai ser uma trilogia, então, que é o Muro de Pedras. Depois é que ele muda os nomes, ele adapta os títulos, o ciclo, o Muro de Pedras não vai mais existir, e fica só sendo, e essa trilogia que a gente chama de Subterrâneos da Liberdade, ela teria uma continuidade, né? Então, assim, quando ele lança o Gabriela, ele ainda acha que ele vai continuar o projeto de Subterrâneos da Liberdade. Então, não foi uma coisa assim, não foi uma ruptura. Ruptura formal, nem política, nem estética, né? Nem política, nem estética. Não é uma coisa que ele conscientemente, e se vocês forem ver, não é uma coisa que, para ele não rompe. Vocês podem até criticar por isso, ele concilia, ele tem dificuldade de romper, ele volta atrás, o Carlos Lacerda é amigo dele, vira inimigo, aí o Carlos Lacerda escreve uma carta pedindo perdão, aí ele volta a falar. Vocês podem até achar que ele muito facilmente se
se reconcilia. Foi chamado de um cara de centro, mesmo sendo de esquerda. Talvez isso, do centro-esquerda, né? Até pela relação dele com a CM, Sarney. Sim, acho que centro. Ele se dizia uma pessoa parlamentar, de esquerda parlamentarista, que acreditava no debate de ideias dentro do parlamento, mas achava que no Brasil os partidos não eram suficientemente estabelecidos para que se pudesse ter presidencialismo. Mas, por exemplo, quando tem o primeiro turno, né, das eleições de 89, ele vota no Roberto Freire, que é o candidato do Partido Comunista, e no segundo turno ele vota no Lula contra o Collor. Mesmo achando que naquele momento o Lula é um bom rapaz, mas ele me lembra um pouco o pessoal da época do leste europeu. Porque lembro que o Lula naquele momento ele quer não pagar a dívida externa, quer romper com sei lá o quê. Ele tem um discurso muito mais radical, né? Outro ponto importante disso que você conta também, que acaba com esse mito de que o partido teria aberto as portas para ele no exterior, enfim, mantido a carreira dele, né, num ponto alto, digamos, desde sempre, desde o início. Não foi bem assim, né? A sensação que eu tenho é que eu não vou acabar com o mito, porque muita gente vai continuar acreditando nisso, né? Mas a minha leitura, e eu acho que eu, durante o tempo todo do livro, eu estou muito convicta, mas pode ser que as pessoas não acreditem. Estou falando isso porque tem muita gente assim, ela tentou muito dizer que ele, de fato, não seguiu, não fazia livro sobre encomenda. O que acontece? Você tem vários documentos, por exemplo, Jorge Amado quer escrever a biografia do Zumbi dos Palmares, é um grande projeto dele. Aí os livros dele são pedidos de circular no Estado Novo. O que ele tem que fazer? Aí ele resolve fazer um ensaio literário sobre o Castro Alves. Só que você vai ler o livro, é um livro extremamente panfletário, né? Um livro quase que para a formação de um quadro na esquerda. Aí o próximo projeto dele, ele quer fazer biografia. A biografia é um gênero que está na moda naquele momento. Na moda assim, as pessoas estão lendo biografias, tem concurso de biografias nas editoras. Aí ele tem a ideia de fazer a biografia do Luiz Carlos Prestes. Isso de que ele foi a ideia dele também me consumiu muito tempo, porque eu tinha procurado a Anita Prestes, de quem foi a ideia da biografia. Porque parece um detalhe, né? Mas de quem foi que a ideia? Porque o livro fez muito sucesso. Ele era muito novo ainda. Ele era muito novo, fez muito sucesso. Entre os militantes, foi um livro que foi muito lido, foi não só no Brasil como no exterior. Então ele, de alguma maneira, teve uma trajetória de vendas internacionais por causa desse livro. Então, mas de quem foi a ideia desse livro, né? Ela falou assim, acho que foi dele mesmo, mas aí, acho que foi dele mesmo. Tá bom. Aí eu procurei o Daniel Arão Reis, que naquele momento estava fazendo a biografia do Prestes, que acabou saindo antes do meu livro. Ele falou, acho que foi dele mesmo. Tem algum documento, uma carta, alguma coisa? Você acha que depois de você lançar o livro vai encontrar alguém dizendo, olha, eu tenho aqui o documento da encomenda, né? Tem algum documento? Ah, tá bom, tem documento de encomenda. Aí, finalmente, nesse material que eu encontrei em Princeton, tem esse depoimento do Luiz Carlos Prestes. E, assim, o Prestes está muito chateado, acho que é uma palavra leve, né? Está muito rompido com o Jorge Amado no momento da entrevista. Ele fala, a primeira coisa que ele fala, que está até no livro, eu só vou dar essa entrevista porque o meu amigo Fernando Moraes me pediu para dar a entrevista a você. Porque o Jorge Amado está agora próximo do Sarney, porque o Jorge Amado sai em defesa do Sarney. O Sarney é um democrata, ele vai cumprir o projeto da redemocratização, vocês precisam acreditar nele. Aí todo mundo, Edir, Sarney, sei o que e tal. E aí o Prestes fala isso, aí a pergunta seguinte do Thomas Coates de quem foi a ideia de fazer o livro? Aí o Prestes fala, dele mesmo. Pronto, ele está resolvido finalmente. Por que isso faz diferença, né? Porque você vê que ele é uma pessoa propositiva. Não é que
Ele estava lá, o partido escolheu, vamos dar aquele rapaz ali que é obediente e vai fazer tudo certinho, cumprir. Então, que é uma forma de você diminuir um pouco o protagonismo, né, do sujeito. Não, ele teve a ideia, procurou e falou, vou fazer esse livro. Fez o livro em muito pouco tempo. Em menos de 6 meses ele fez o livro. Então, ele tinha que ter rapidez para fazer o livro, porque aquilo ia ser usado num esforço de libertação do Prestes, de sensibilização para a libertação do Prestes. E esse livro sai primeiro em espanhol. E quando ele sai em espanhol, ele está no exílio, né, entre Argentina e Uruguai, ele sai com uma... Hoje a gente chama isso de blurb, né, uma daquelas frases que eu tenho no meu livro, da Gabriela Mistral, que pouco depois vai ganhar o Prêmio Nobel. Então, vocês têm ideia assim, de um pouco do prestígio que ele começa a alcançar, né, como escritor. Né? Só que, assim, esse exemplo da biografia do Prestes é um exemplo que eu acho que mostra um pouco do que era propositivo para ele, do que era resultado das próprias ideias dele, do próprio projeto literário dele. Né? Mas, assim, a primeira tradução importante, grande, né? Primeiro ele sai na Argentina, mas até aí tudo bem, não tinha nenhuma grande proporção, mas a primeira grande tradução da obra dele, que foi assustadoramente grande, quando ele sai pela Gallimard com Jubiabá, em 1938, que é uma super editora de prestígio. Nenhum brasileiro saía lá, nenhum latino-americano saía lá. E por que ele foi escolhido? Né? Os 2 tradutores eram professores franceses que estavam na USP dando aula. E é um livro que trata da questão racial. Esse livro foi divulgado com o romance da raça negra no Brasil. Era a expressão da época, falar raça negra. Ou seja, ele queria contar a história dos negros baianos. Ele procurou um grande figura, um grande sábio baiano, que depois que é me deu um branco agora, só estou lembrando do segundo. A gente aproveitando aqui, a gente acabou virando um pouco entrevista, mas vocês podem fazer perguntas, como o Marcelo falou, viu? Podem interromper e perguntar. Martiniano Eliseu do Bonfim, ele está disposto a escrever um romance honesto sobre a raça negra no Brasil. Ele procurou Martiniano Eliseu do Bonfim, visto na época como um dos grandes, se não o maior, sábios da língua e cultura iorubá instalado na cidade. Isso que eu estou falando é 1934. Um filho de escravizados nigerianos que batalharam pela alforria, passaram a temporada de formação em Lagos, na Nigéria, e contava quase 80 anos quando abriu a porta para o jovem escritor. Essa frase, que é escrever um romance honesto sobre a raça negra no Brasil, ele falou num congresso afro-brasileiro que teve no ano seguinte. Então, assim, essa é uma declaração de época, ele provavelmente nem lembrava disso. Né? Então, assim, vocês percebem que ele tem esse interesse desde muito cedo sobre a questão afro-baiana, vamos chamar assim genericamente, que inclui desde a questão racial mesmo aos candomblés, né? Religião, política, cultura. E esse livro, Jubiabá, é que vai interessar aos franceses naquele momento. Aí você pode dizer assim, tá bom, nos quadros da Gallimard havia intelectuais de esquerda, perfeito. Mas entende que o projeto é um projeto muito mais relacionado aos debates sobre raça e cultura que existe naquele momento, do que a uma coisa do programa do partido para formação de militantes. E aí o outro grande momento de tradução dele, esse 38, durante a guerra, política da boa vizinhança, o Departamento de Estado americano está dando incentivo para editoras publicarem autores latino-americanos. Nesse momento tem aquele filme da Carmen Miranda, que vai, sabe, você já foi à Bahia, então vá, que é o Zé Carioca vai para a Bahia, aquilo tudo, naquele momento, o Dorival, nesse momento, o Alfred Knopf
Freire e o Jorge Amado na ACNOR, 1944, 1945. Também, isso tudo também relacionado à questão racial. Né? O Knopf é um cara de esquerda, então tentei muito descobrir como que enquadrar o cara nisso. Ele é um cara ligado ao partido? Não é. Ele é um cara muito aberto politicamente, mas você percebe que eles são judeus muito preocupados com essa questão que hoje a gente chamaria da diversidade, entendeu? Então, assim, você começa a ver que ele vai sendo publicado em mercados diferentes, em circunstâncias diferentes, e se ele tem, de fato, um grande boom, na Cortina de Ferro, depois que ele vai para a Europa, em 1948, a partir daí, aí ele sai na Rússia, finalmente, e aí ele passa a ser publicado nos países da Cortina de Ferro, vários livros dele, aí ele tem um grande boom. Mas aí quando ele se afasta do partido e que ele faz o Gabriela, aí você tem, de fato, o grande momento da internacionalização da obra dele. Ele tinha parado de sair nos Estados Unidos, tinha sido, inclusive, entrado na lista de autores que não eram bem-vindos, não tinha autorização. E aí, com o Gabriela, ele vai parar na lista de mais vendidos do New York Times. Então, assim, e essa história continuou, né? Depois aí teve o Dona Flor, que também foi um sucesso. Aí ele começou a ser muito adaptado para o cinema, no final dos anos 70. Enfim, então é uma história de um autor muito propositivo, com, vamos dizer, pautas que interessam de diferentes maneiras a mercados diferentes. Né? Você acha que hoje esses livros seriam recebidos de uma maneira aberta, como Flor, né? Dona Flor, uma mulher que vive entre o seu marido atual e o fantasma do ex-marido na mesma cama, né? Você acha que o Brasil 2018 comporta isso? Eu acho que eles ainda não chegaram aí, né? Assim, a gente ainda está tendo, né, muita liberdade de publicar, né? Será que vai chegar um momento que vão dificultar a circulação do livro? Quer dizer, a gente não viveu isso. O que acontece muito na internet enfim, aquelas reações, né, contra autores. O Chupac sempre passa por isso, alguns livros, alguns autores. Recentemente foi a Fernanda Lima. Enfim, a gente vive essas situações, mas isso não se configura numa proibição mesmo. Né? Então, eu acho que talvez uma história dessa pudesse causar muita reação. A sociedade em geral receberia? Você acha? Regredindo, sabe? E eu continuo otimista, porque eu acho que a gente ainda tem muito espaço, muito mais que antes, espaços de liberdade. Muito mais que antes. O que vai acontecer eu percebo que existe uma coexistência, né? De um lado, uma liberdade muito grande, quer dizer, o programa Fernanda Lima foi renovado, vai continuar a existir. Eu percebo nas novelas, assim, às vezes eu ligo a TV, eu fico até impressionada. Gente, isso está passando nas 21 horas. Eu até fico espantada. Que bom que ainda estão deixando, enfim. Então, eu acho que está muito difícil deles terem... que tentem impedir que isso pare de circular. Os autores de novela não vão querer... vai ter que ter uma força muito grande mesmo, muito maior do que antes, eu acho, para poder deter isso. Porque acho que a gente ainda consegue produzir muita coisa livremente. Sobre isso, eu acho que ele é o autor mais adaptado, né, do Brasil, possivelmente. Você conta que ele não atrapalhava, né, não gostava de atrapalhar, não entrava, não discutia roteiro, não gostava de opinar, né, sobre as inúmeras adaptações que faziam da obra dele para TV, teatro, etc. Queria que você contasse um pouco dessa Ele dizia, na verdade, que sempre que ele se metia, ele se dava mal. Né? Que ele dava os conselhos, pedia para mudar aqui e ali, porque ele achava que não fazia sentido. Aí o cara não seguia nada do que ele tinha dito e ainda botava que ele tinha participado do roteiro. Sai lá meu nome, roteiro, fulano de Jorge Amado, mas ganhou crédito dentro da obra dele. E eu não queria que tal coisa, ele achava... sabe o que é interessante? Que
Ele gostava muito do Tenda dos Milagres, que o Nelson Pereira dos Santos tinha feito. Ele não falava mal de ninguém que tinha feito a adaptação dele, mas dá para você perceber que ele não gostava, por exemplo, ele dizia assim, o Dona Flor, do Bruno Barreto. Né? Ficou uma coisa assim, um pouco pitoresca, né? Um pouco pitoresca. Eu acho que ele achou que ficou meio pitoresco, né? Demais. Né? E é interessante que ele não fala folclórico, você sabe que ele, o Jorge Amado, não é folclórico. Né? Apesar de terem tentado dizer que ele fazia uma folclorização. Ele reclamava quando fazia alguma coisa da obra dele que lhe parecia pitoresco. Ele dizia o seguinte, que ele era um escritor profissional, às vezes as pessoas perguntavam, mas por que você mesmo não faz novela? Ele dizia, meu filho, eu sou romancista, eu não sei fazer novela, eu entendo dessa linguagem de telenovela, e eu acho que quando ele falava isso, mais você entende que ele era um romancista, né? Ele não era, ele não dominava essas outras linguagens, né? Tem uma outra frase que eu acho tão engraçada, que ele falou assim, fiz uma peça de teatro, que era, na verdade, uma adaptação para o teatro do livro dele sobre o Castro Alves, né? O Amor do Soldado, para Bibi Ferreira, enfim, muito ruim aquilo, mas eu acho que ainda continua adaptando, porque de vez em quando me mandam dinheiro por causa disso. Quer dizer, também tem uma coisa assim, de uma liberalidade dele com o que ele escrevia, que eu acho que isso também facilitava muito a circulação da obra e a publicação no exterior. Porque imagine se ele fosse preciosista, assim, não, eu quero ver como é que está sendo a tradução. Ou se ele fosse, se ele tivesse, por exemplo, o perfil do Graciliano. Né? Graciliano é um cara que talvez vivesse com muita dificuldade a experiência de ser popular. Com isso de ser traduzido, adaptado, talvez ele ficasse um pouco mais incomodado, assim, porque ele tinha um rigor e um controle maior. Essa liberalidade, o não preciosismo, jornalista, ele não sou perfeccionista, né? É justamente o ponto que faz com que ele seja mais popular e mais adaptado e mais lido, mais traduzido. Ele falava assim, bons livros mesmo são esses que, boas traduções mesmo são essas que eu não entendo nada. Eu abro e não entendo palavra nenhuma. Essas são as melhores de todas, né? Eu não me incomodo. Era isso, ele, sabe, ligava o botão, foda-se, vamos chamar assim, e pronto. Né? Porque ele se chateava, isso que eu acho interessante, porque não é que ele não ligasse, certamente ele ligava. Né? Se ele ficava chateado de colocar o nome dele no roteiro, quando ele tentou mudar alguma coisa e não conseguiu, então acho que ele tinha uma capacidade de ligar isso e passar para frente. Né? Eu acho que é uma característica pessoal que o ajudava a ser também mais popular. Isso gera alguns episódios interessantes, como várias cenas que se tornaram clássicas, as adaptações de Jorge Amado não existem nos livros, né? Então, da cena lá subindo um telhado, né? Exatamente, ele é muito lido, sim, as pessoas leem muito Jorge Amado. Mas também ele é muito não lido, né? Porque muita gente viu o filme, viu a novela e acho que conhece. Então, uma vez um escritor brasileiro fez uma conferência no exterior e tal, veio me contar, um escritor que eu gosto muito, veio me contar, falei lá na China, sobre Jorge Amado, me chamaram a falar sobre Jorge Amado, na China, um evento da China, ele falou, não sei o que e tal, mas ele alertou, né, para a questão do Jorge Amado ter objetificado a mulher brasileira e tal, não sei o quê, porque ele citava a cena da Gabriela subindo ali no telhado e tal. Eu falei, então, mas essa cena não existe no livro, né? Não existe, não, aquilo ali é da novela, né? Então, aquela cena da Gabriela subindo no telhado, que aí aparece a Sônia Braga com a saia mais ou menos levantada, aparece as costas, aquela cena ali, aquilo não existe no livro, né? E interessante, se você reparar também as capas dos livros anteriores, né, da época que saíram, a Tieta do Agreste na capa e tal, né?
É uma mocinha assim mais franzina, mais deslocada, assim. Ela não é uma gostosona da TV, sabe? Então, acho que teve muito isso. Tem muita leitura dele que se baseia nesse texto que é muito televisivo e muito do cinema brasileiro, muitas vezes feito por não baianos. Tenho que também chamar a atenção disso. Por que eu chamo a atenção disso? Porque tem um amigo cineasta baiano que fez o Quincas Berro d'Água, o Sérgio Machado, ele fez o Quincas Berro d'Água. E quando ele estava fazendo o Quincas Berro d'Água, ele fez uma espécie de estudo das adaptações, né? E ele falou assim, às vezes eu acho que o pessoal força um pouco aí a mão, adaptando já. Fica um baiano de novela, assim, né? Quer dizer, que eu também sou um baiano e às vezes eu penso, isso aí é baiano de novela, né? Muitos estereótipos se devem a isso, né? Acho que sim. Com certeza. Acho que sim, acho que as pessoas deviam voltar a ler o Jorge Amado para reencontrar ele mesmo. Bacana. Isso acontece um pouco do método que ele tinha, né? Você falou provavelmente que ninguém escreveria o tanto que ele escreveu se não fosse realmente dedicado, tivesse um método, mas também, por exemplo, né, das receitas que ele pegava, literalmente, né, receitas que ele ia investigar e passar para ele, da professora, você contou, né? Ele contratou um professor para explicar para ele o instrumento musical para conseguir retratar isso no livro, né? Esse método no começo, quer dizer, até hoje eu vejo estudos sobre a obra de Jorge Amado que usa um pouco essa... Porque no começo ele dizia assim, vou tentar fazer o mínimo de literatura e o máximo de realidade. E isso pegou um pouco mal depois, né? Porque pegaram essa frase para dar a entender que ele fazia uma coisa muito mais documental do que resultado de um trabalho estético, elaborado, etc. Eu acho que assim, cada autor tem uma forma de... E até falava da coisa do artesanato, cada um faz de uma maneira, né? A maneira dele fazer, que eu acho que é extremamente romanceada, porque eu tinha esse problema com as memórias dele. Eu nunca poderia achar que as coisas aconteceram do jeito que ele conta no livro de memórias. Ele sempre tem um teor de imaginação e de falta de referência direta com dados, sabe, empírico, que eu não posso dizer de maneira nenhuma que ele está fazendo um registro da realidade. Ele está fazendo ele está o tempo todo trabalhando como romancista. Mas ele tinha como romancista essa característica, ele precisava de elementos da realidade para poder trabalhar, né? Então, quando ele é mais jovem, tem esse momento que ele vai lá, vê as matérias sobre os Capitães da Areia, de fato esses meninos estão tocando terror na Bahia, isso é real, né? E vários personagens dos primeiros livros, você sabe quem são, né? Tem a Maria Sampaio, da primeira noiva dele, essa moça que aparece em Suor e, se não me engano, é Cacau Suor, os dois livros, né? Então, assim, são pessoas da realidade que ele usa como personagens e aí ele modifica, né? Depois a pessoa reclama, né? Porque, mas eu não sou assim, então, mas é a pessoa, mas não é, né? Porque aí ele trabalha essa personagem, né? E aí, conforme ele vai ficando mais velho, isso começa também a ficar mais diluído, não? Ele precisa menos do registro e ele é mais inventivo, no uso dessas fontes, né? Mas aí o fato é que no Gabriela, Dona Flor, ele pede ajuda de um farmacêutico lá de Salvador para explicar para ele coisas de farmácia, para ele compor o Teodoro. O Teodoro também toca fagote, aí ele chama uma amiga dele que é professora de fagote. Provavelmente ele transformou o cara em instrumentista de fagote porque ele conhecia ela, né? Porque se ela fosse violinista, o cara ia tocar violino, imagina. E ele pega as receitas de comida, enfim, com pessoas que ele conhecia, amigas, pessoas que tem mesmo, né, uma escola de arte culinária, Sabor e Arte, e ele agradece a pessoa que
ajuda ele com as receitas. Então ele precisava assim, ter uma certa ambientação para poder criar essas personagens. Né? E aí sempre com essas referências à realidade que tornavam isso tudo muito, às vezes, explosivo quando o livro saía. Né? Então, por exemplo, em Pastores da Noite tem uma Madame Beatriz, que é uma cartomante, medicina, cartomante Madame Beatriz. E tinha mesmo na Bahia uma cartomante Madame Beatriz. Mas ele era, aí tem um momento que ele passa a usar o nome das personagens reais de propósito mesmo. Então ele bota os amigos lá, dentro do livro. Já que ele pega as figuras da realidade e modifica, às vezes modifica um pouco, modifica o nome, aí ele passa a pegar as pessoas reais e coloca elas como elas mesmas. Né? Então, o pintor Caribé apareceu na festa, né? Porque o Calazans Neto aparece na festa. Né? Então ele passa a usar esses amigos como personagens do próprio livro. E aí tem uma outra coisa que acontece depois, que é esses personagens inventados passam a ser incorporados na cidade. Né? Então você tem Bar, Quincas, Belo d'Água. Hoje tem Largo, Teresa Batista no Pelourinho. Né? Então, assim, como os personagens dele, da ficção, de alguma maneira se materializam no corpo da cidade. Né? Então isso também é bem curioso de ver. Eu acho que isso significa que ele é um romancista. Não significa que ele é um jornalista, porque tinha muito essa pergunta. Mas Jorge Amado é de fato um romancista ou um jornalista que escreve bem? Tinha muito essa questão, porque ele usava tantas essas referenciais. Eu acho o tempo todo que ele é um romancista. Tem a história do guia que ele fez de Salvador, né? Serviu de referência durante muito tempo também. Essa moda de guias escritos por pessoas. Sim, Guias da Bahia. Eu acho esse momento do guia muito interessante, que que assim, eu não vou... O livro não tem esse objetivo, né? Ontem, na conversa lá em Salvador, estava presente um ensaísta muito interessante de Salvador, chamado Julius Leite, e ele fala assim, o Jorge Amado, na verdade, ele é o pai da baianidade, né? Porque a baianidade é essa ideia de uma identidade baiana, que se constitui aí no século XX, a partir de certos elementos da cultura popular, e que às vezes é usada essa expressão de modo pejorativo, a depender não, é vista como uma coisa que identifica essas pessoas. Esse guia da Bahia que ele faz em 1944, né, que sai em 44, ele termina, sai em 45. Ele traça assim, um perfil do que seria o baiano, um perfil do que seria o viver na Bahia, que é uma coisa depois que ele retoma no próprio Dona Flor. Então, eu acho que é o momento em que ele registra, né, ele traça assim, o imaginário dele. Né? Ele deixa quase assim, registrado em papel aquilo que ele vai fazer depois, como romancista dessa Bahia, sabe? É quase que um grande rascunhão, assim, do que vai ser a literatura baiana do Jorge Amado. É esse livro que ele lança como um guia da Bahia, Bahia de Todos os Santos, guia de luas e mistérios. Um aspecto importante que é bom lembrar que Jorge Amado, como um político, é o autor da lei que garante a liberdade religiosa no Brasil até hoje, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa polêmica que teve muito do Jorge, como era branco, né? Desse sincretismo romanceado, da polêmica que ele teve com o Abdias do Nascimento, né? Que talvez seja uma das figuras negras da história do Brasil, sem dúvida. O que acontece assim, o Jorge nasce em 1912. Ele faz parte de uma geração dos anos 30, de intelectuais, ele não é o único artista intelectual que começa a se interessar, a se dedicar à questão racial. Importante dizer o seguinte, que desde os anos 20, o grupo, a geração dele, de poetas, escritores, já um pessoal muito identificado com essa vida na Bahia negra. Né? Então, assim, um dos melhores amigos dele é o Edson de Souza Carneiro,
que vem a ser depois um dos principais folcloristas. É o momento em que... Essas são as palavras ainda, né? Essas categorias, né? Então, assim, você tem uma maior quantidade de pessoas interessadas nisso que são brancas, né? Então, assim, na verdade, ele é um dos muitos, né, que se interessam e que tem essa atitude de descoberta, de valorização. Essa coisa de fazer um personagem protagonista negro, que é o Antônio Balduino, e de fazer o romance da raça negra no Brasil. O Canibé disse que achava que o Jorge Amado era negro, e foi um dia, adorava ele, a literatura dele, foi um dia procurar ele na Bahia, e que ficou decepcionadíssimo, porque viu que era um homem branco. Ele falava isso contando de brincadeira. Então, assim, não tinha muito... vamos dizer, essa discussão de ele um intelectual branco, falando sobre, não existia, né, nos anos 30, nos anos 40. Essa discussão ela começa nos anos 70, dentro de um determinado contexto importantíssimo de fortalecimento e praticamente estabelecimento do movimento negro. E o Abdias é a grande figura nesse momento. E aí a grande questão nem é tanto, também pelo fato de ele ser um autor branco, explorando a cultura negra na sua obra e ganhando dinheiro com isso. Existem outros pontos igualmente polêmicos. Um deles é da questão das mulheres, das protagonistas serem sensuais. Uma discussão, assim, muito ampla, muito interessante, muito importante. Outro ponto é o seguinte: o Jorge Amado ele passa por uma transformação. Então, se você compara o que ele pensa do candomblé em Jubiabá, é uma coisa. O que ele pensa do candomblé em Tenda dos Milagres, que é 30 anos posterior, é outra coisa. Então, o Jorge Amado de Jubiabá é alguém que acha ainda que a religião é o ópio do povo. Então, assim, o herói ele precisa parar de ir no Pai de Santo para poder fazer a greve dele, entendeu? No Tenda dos Milagres, o grande herói é alguém que acredita na cultura popular e cujo grande inimigo é um racista, né? Alguém que está na luta contra o racismo, que é o Pedro Arcanjo, né? E ele se identifica com o Pedro Arcanjo. Ele se coloca como alguém que está na luta contra o racismo, né? Agora, como que faz essa luta, né? Eu acho que no momento em que ele fez a obra que ele fez, era a luta possível dele. Então, acho que no momento que o Abdias é parte de um movimento que se fortalece, é uma outra luta que nasce ali naquele momento. E fazia parte dessa luta questionar essas obras, por serem feitas por autores brancos, e, no caso do Jorge, as mulheres sensuais. E também a outra ideia dele, que é da mistura. O Pedro Arcanjo, que é o grande alter ego dele, ele defende a mistura de culturas, defende a mistura das pessoas, etc. E isso é visto como, nesse momento do Abdias, como uma ideia de embranquecimento da população, ou de mestiçagem a partir do embranquecimento. Eu, assim, a favor da posição do Jorge Amado, o que eu digo é o seguinte: quando ele escreve o Tenda dos Milagres, é um momento em que há muita segregação ainda. Então, na África do Sul, Nelson Mandela está preso, existem as leis, né, em que as pessoas ficam separadas. Então, o que ele deseja, o que o Pedro Arcanjo deseja, é que as pessoas não se segreguem, que elas estejam misturadas. É claro que, no limite, você pode dizer que a mistura pode ser mesmo essa ideia de homogeneização ou apagamento da negritude. Mas, assim, pela leitura da obra dele, eu não acho que ele faz esse apagamento. Eu acho que ele o tempo todo coloca a Bahia Negra como sendo a Bahia, né? Então, assim, por exemplo, um dos últimos livros dele, que é o Sumiço da Santa, é basicamente assim, uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa do catolicismo,
que são as grandes rivais. E muito claramente, assim, claramente até a expressão, ele faz com que a heroína seja a personagem do candomblé. E ele diz que o candomblé ele não esmaga as pessoas, o catolicismo esmaga as pessoas. Seria o catolicismo a religião burguesa, o candomblé é a religião anti-burguesa, assim, em termos que ele não usava, mas tentando recuperar o Jorge Amado militante. Então, assim, se você for ler a obra, você começa a ver que ele não está pretendendo fazer essa coisa, ele está, na verdade, exaltando. É claro que nos limites dele, de um homem que nasceu em 1912, que achava que a palavra mulata era uma palavra bonita, que era linda e tal, e que, claro, se confrontado, vai se sentir até injustamente acusado. E essa ideia de injustamente acusado é a ideia que ele tinha, né, de que, pô, quer dizer, agora ele é uma pessoa racista, quer dizer, é muito difícil lidar com isso, e eu acho que talvez a gente tenha que, nesse momento, pensar, muito mais em ter aliados do que em separar tantas pessoas que podem ser aliadas. Pensando no meu caso na Flip, de 2017, 2018, uma pessoa branca. 2017 Lima Barreto. E em alguns momentos eu me questionei sobre isso. Assim, será que eu posso fazer isso, sendo curadora branca? E aí eu conversei com que se tornaram minhas amigas, né, interlocutoras negras de várias áreas, e elas me falaram uma coisa que é importantíssima, que depois que eu li e aprendi a respeito, eu passo a repetir. Na verdade, o racismo é um problema do branco. Entendeu? Então, assim, é um problema que eu também tenho que resolver, que eu tenho que resolver. Então, eu não posso pensar que somente o curador negro vai... Na verdade, o contrário, né? Na verdade, todos os curadores têm que ter esse cuidado e, sobretudo, eu, por ser curadora branca, né? Então, vamos tentar pensar, talvez, por aí, assim, acho que é uma leitura mais favorável do Jorge Amado, eu diria, mas não quero ser desfavorável, me diz. Eu entendo que a luta dele era muito importante naquele momento dos anos 70, e que as coisas precisavam se radicalizar, e que era preciso, inclusive, delimitar, né, quem que estava, de fato, fazendo um bom projeto e quem não estava. Então, por exemplo, o Gilberto Freire era uma pessoa que sofria muito essa crítica. Pierre Verger, em certa medida, também sofreu essa crítica, que é um autor que eu também estudei, porque era um branco fazendo fotografia de negros da Bahia. Só que é uma fotografia que é vista hoje, em termos mundiais, como uma primeira fotografia que, por elementos da linguagem fotográfica, ele coloca a cultura negra em primeiro lugar, assim, porque ele tem uma técnica de fotografar, fazendo com que as pessoas sejam vistas como reis e rainhas. Então, assim, é uma produção de imagem que circula mundialmente, que dá a essas pessoas grande protagonismo, sendo ele um fotógrafo francês, né? Absolutamente apaixonado em todos os sentidos, inclusive emocionalmente, né, pelas pessoas negras. Uma passagem interessante que você conta no livro é quando o Jorge, recebendo o Sartre e a Simone no Brasil, leva eles no terreiro, e você cita até uma fala da Simone, se não me engano, né, que se tantos intelectuais de esquerda dão essa importância e observam essa religião, isso não é uma coisa que é alienante, né? Como isso emancipa, uma afirmação, né, de história, de tradição, né, política, vindos das pessoas que são ateus. E na verdade eu entendo como já um resultado da convivência dela com o Jorge, a Zélia, e esse percurso que eles fizeram, né? Que ela foi conhecer os candomblés da Bahia, porque talvez para figuras racionais que vêm da Europa, como explicar, né? Principalmente formação de esquerda. E aí depois você encontra, né, falas do Jorge também muito próximas disso, né, que ela diz, que é exatamente uma visão política do candomblé, que dizia que ele era ateu, mas acreditava nos milagres do povo. E aí ele dizia isso, né, que o candomblé tinha que ser visto como
uma forma de resistência cultural e política. E era uma coisa que ele vivia cotidianamente. Ele era o Obá de Xangô, né, que era um título muito importante dentro do candomblé de Mãe Senhora. Eram alguns Obás, né, e eu tive contato com cartas que eles trocam entre eles, ele, o Antônio Alito, que é um amigo dele também, que é Obá, e você vê que eles cotidianamente estão preocupados com o bem-estar das pessoas, com se está funcionando bem ou não, todos eles têm funções mesmo de proteção, né? E ele, de fato, levava isso a sério. Umas duas questões. O Jorge, obviamente, escreveu dezenas de livros, então eu queria saber quais livros dele que você mais gosta e quais que você recomendaria para alguém que não leu ou leu muito pouco dele, iniciasse uma sequência de 3 ou 4 livros, na sua visão. Os dois que eu mais gosto são as 2 novelas de Os Velhos Marinheiros, que é o Quincas Berro d'Água e o Capitão do Longo Curso. Esse é o volume que eu mais gosto. Mas, assim, recomendo Terras do Sem Fim, que é um livro que marca depois dos anos 30, que ele é super jovem, faz vários livros. Terras do Sem Fim é um livro já mais maduro, e que me impressionou muito quando eu li, ainda adolescente. O Tenda dos Milagres, que eu acho que é um livro muito importante na obra do Jorge Amado. O Tocaia Grande é um livro que eu fui descobrir já fazendo a biografia. Eu diria assim que ele sintetiza muitas das preocupações sociais e literárias dele nesse Tocaia Grande. O Tocaia Grande é um livro que ele faz já na última fase, é o penúltimo romance. O último é o São Luís da Santa, e é um Jorge Amado muito maduro. E se vocês compararem esse Jorge Amado com o primeiro, de Cacau, vocês vão ver como ele muda como escritor. Então, tudo aquilo que se diz assim, o estilo dele, não é um não estilo, né? Como se ele não cuidasse de estilo. Na verdade, ele passa a ter um estilo muito próprio, amadiano. Ele tem um narrador muito, de uma voz assim, muito forte e irrepetível, de certa maneira. Muita gente tenta imitar e não consegue, fica uma coisa mal feita, né? Fica uma coisa, às vezes, folclorizada. Esses que eu citei, eu acho que seriam livros assim para... Só que, assim, cada um tem uma preferência. Tem muita gente que adora o Capitães da Areia, por vários motivos. O Mar Morto é um livro que, quando eu li adolescente, foi importante, mas hoje... Tem muita gente que se deslumbra, que adora o Mar Morto. Já não é mais meu caso, mas muita gente começa por ele, gosta muito. E que mais? O Navegação de Cabotagem, o livro de memórias dele, é um livro muito interessante, porque eu penso assim, o maior contador de histórias, quando ele conta a própria história, ele faz um antiboletim. Então você não tem um fio condutor, você não tem uma surpresa, você não tem reviravolta, você não tem um enredo definido, né? São episódios embaralhados. A graça para ele foi justamente embaralhar esses episódios, misturar os personagens, misturar as épocas. Então, é um livro de memória assim, pós-moderna, né? Você não tem uma... E aí, quando você tira esse elemento folhetinesco, você tira totalmente o drama disso, né? Então, fica uma coisa meio engraçada, meio episódica, assim. E ele quis, acho que tentar fazer isso, tirar o drama, né? Então, se você tenta reconstruir isso, toda a parte do desencanto dele com o partido, muitas das frases dele que estavam no livro, misturadas em momentos diferentes, jogadas aqui ali, eu juntei tudo. E aí você lê com sequência, você vê que a coisa fica muito mais pesada e dramática do que da maneira como está no Navegação, que ele misturou tudo, tipo uma coisa assim. Muita gente diz, não, ele quase não toca no assunto no Navegação. Gente, ele toca tanto que se você juntar, olha quanta coisa grave ele está dizendo aqui. Só que fica tudo meio sem aquele drama, né, que eu acho bastante proposital. Acho uma coisa importante a gente falar, até para o pessoal que está um pouco tímido, parece perguntar,
Falar um pouco da Zélia, né? Que era a primeira revisora dele, dava sempre, né, muitas críticas, opiniões, depois também veio a ser escritora, né, da BL, tudo. Qual que é o papel da Zélia aí na obra do Ademar, na vida dele, obviamente, né? Você sabe que ela não era tanto revisora dele, né? Ela passava a limpo. É interessante dizer isso porque eu acho que ele dificilmente seguiria. Talvez o relacionamento não desse certo se ela começasse a dar pitacos que fossem muito, sei lá, significativos. Ela dava uma opinião, não queria que os personagens morressem, ela queria saber o que acontecia, se fulano casava com o Beltrano, que não era para fazer isso com tal personagem. Mas o que eu percebo é que ela gostava sempre muito do que ele fazia, passava limpo, e entendeu ali que era muito respeitosa e muito empolgada com o que ele fazia. Eu acho que isso era muito importante para ele. Ele tinha alguém que lia e gostava muito sempre. E ela escrevia para os amigos dizendo isso. Acho que se ela fosse mais crítica, no sentido assim, não, isso aqui não está legal, isso aqui, se ficasse, talvez tivesse dado um curto-circuito ali. Talvez ele precisasse ficar exatamente livre para poder fazer o que ele queria fazer. Agora, o que eu acho que é muito interessante na história da relação deles primeiro, que enquanto ele era muito maleável politicamente, ela era muito mais rígida, no sentido de que ela tinha convicções políticas mais rígidas. Ela tinha uma expressão muito suave, mas era parece muito mais pragmática, assim, resoluta. Ele era mais... ele dificilmente dizia não, ela provavelmente dirá não, né, por ele, né? Ou seja, é um pouco o oposto de uma primeira impressão de fragilidade que se pode ter, né, aquela figura bonachã que ela é. E ele a incentiva a escrever as memórias. Eu acho isso muito interessante, que ele incentiva as pessoas a escreverem memórias e incentiva. Então a Zélia, ela é muito produtiva a partir dos 63 anos. Ela estreia com 63 anos. Ela começa a fazer um livro a cada 3, 4 anos. E depois que ele morre, se eu não me engano, a conta que eu fiz é de 5 livros, em 7 anos. Então ela passa a fazer um livro por ano. Então você percebe que essa mulher, na ausência do marido escritor, se ocupa, claro, da família, mas ela se ocupa de ficar escrevendo. Então, o que faz com que ela continue existindo também, ou que dá vida a ela, é escrever num ritmo. Para uma mulher ela morreu com 88, imagina uma mulher dos 80 aos 88 anos, produzir 5, 6 livros, né? Livros de memórias. Livros de memórias mais curtos, né? Do que os que ela fazia antes, são mais curtos. Você vê que tem um pouco mais... tem uma coisa mais inacabada naqueles livros do que nos anteriores, que ela faz 60 anos. Mas ainda assim é uma produção muito constante, né? E eu acho que é isso que dá a Zélia essa vitalidade, né? Você até falou, né, que dos relatos que você recebia, das conversas da filha dele, sobretudo, vinha muito romanceado, né? Então, como é que você lida com essas conversas, nessa noção histórica de memória, que se mistura fatos, mistura ficção com realidade, de uma forma muito espontânea, natural, para filtrar isso que chega no livro? Não, eu identifico o que é a lembrança dela, o que é a lembrança dele, o que são falas deles. E não tem como retirar isso do livro, senão o livro nem... Qual o sentido de eu tirar coisas importantes que eles disseram, só porque eu não pude comprovar, né? Entram como memórias, né? Como registros pessoais de coisas que eles viveram a dois, né? No cotidiano, em determinado momento, enfim. Mas tudo aquilo que eu podia checar com outras fontes, acontecimentos, outras pessoas que estavam presentes, aí sim, eu checava e às vezes, muitas das vezes, eu percebi essas imprecisões de datas, de lugares,
Ele conta episódios que aconteceram em tal lugar com o fulano, mas o fulano não podia estar lá naquele momento, ou porque o fulano já tinha morrido, porque o fulano não estava viajando para esse lugar. Então, várias vezes acontecia isso. Assim. Tem um momento que ele diz, aí teve golpe, aí eu fui com meu amigo Celestino para a exposição do Pansete na Bahia e tal. Aí eu queria mais dados sobre isso, né? Que dia foi, onde foi, para eu até colocar no livro, né? O Pansete não teve exposição da Bahia em 64, né? Teve 67, 68. Aí eu falei, bom, a única coisa que eu posso deduzir é, ele está atrapalhando ele lembra dessa exposição como uma exposição que ele foi para celebrar a vida no meio daquele momento e tal. Eu ia indicar isso na biografia, né? Ele deve ter se enganado, porque a exposição só aconteceu 3 anos depois. Justamente no dia que eu estava escrevendo isso, esses mistérios que acontecem, né? Um amigo meu me mandou um WhatsApp com uma fotografia de um jornal. Aconteceu isso várias vezes. Ele não está aqui, é que eu apontei que eu achei que ele estava prestando atenção. Ele, olha o que o Jorge Amado, ele mandou, sem eu perguntar, não disse que eu estava com essa dúvida, ele estava pesquisando qualquer outra coisa sobre 64. Olha o que o Jorge Amado fez em 1964. Era uma visita do Jorge Amado à exposição do Heitor dos Prazeres. Eu falei, caramba, então ele teve mesmo exposição, não era o Pansete, era o Heitor dos Prazeres. Então essas imprecisões da memória, que para ele não tinha importância nenhuma, se era do Pansete, se era do... O que era o sentido disso? Né? Assim, então, sempre que eu podia corrigir, eu corrigia, sempre que eu encontrei motivo para corrigir, mas assim, eu nunca encontrei alguma coisa que fosse totalmente falso. Sempre tinha um fundo de verdade, assim, sabe? Você vê, ele se enganou, ele se atrapalhou, enfim. Então, navegar às vezes por uma precisão muito grande que eu consigo e por uma certa imprecisão que eu deixo indicada, né, como memória dele. Eu queria falar um pouquinho da relação do Jorge com o Carlos Marighella, porque, enfim, tem essa biografia recente do Mário Magalhães muito boa, e vai sair o filme agora de diretor Wagner Moura, né, sobre a vida do Marighella. E os dois eram muito próximos, né, foram colegas, deputados, muito próximos, e o texto que o Jorge escreve quando retiram os ossos do Marighella de São Paulo para a Bahia, eu acho muito bonito, né? E isso são duas pessoas que tiveram uma atuação política muito importante, mas completamente diferente, né? Distintos. Queria que você falasse um pouquinho da relação dos dois. Eles ficam muito amigos nesse momento do Partido Comunista em 1945, que eles são colegas de congresso, são muito próximos, ficam muito amigos. Depois, quando tem as denúncias dos crimes de Stalin, ele conta que isso depois o próprio Mário também confirma, né, que o Jorge procurou o Marighella para contar, o Marighella não acreditou, achou que o Jorge estava exagerando, que não era bem aquilo, e que depois, quando de fato ele soube o que aconteceu, ele teria chorou, né, numa reunião do partido. E aí, quando tem o golpe, o que acontece? O Jorge já está na Bahia, ele não é uma pessoa que é a favor da luta armada, e o Marighella se torna um guerrilheiro. Então é interessante que esse texto que é lido pelo Fernando Santana nessa solenidade, que é uma solenidade de sepultamento dos ossos do Marighella, numa sepultura super importante, que tem o Niemeyer contribuindo, foi um momento importante na Bahia. Garantido pelo Antônio Carlos Magalhães. Foi ele que garantiu que aquilo acontecesse ainda na época da ditadura. E é um texto que ele elogia muito o próprio Marighella, numa posição assim, de muita benevolência. E ele fala, se cometeu erros, foi porque queria acertar, enfim. Então ele faz um texto lindíssimo, né, que eu acho que mostra muito de como funciona, já chamado no nível emocional. Ele não faz nenhuma denúncia da luta armada, mas indica que ele achava que não era o melhor caminho. Ele queria muito que existisse um memorial, familiares do Marighella
Clara Schaff, que eu entrevistei, o Carlos Marighella, filho do Carlinhos, né, que é o filho do Marighella, falaram isso, né, que ele foi a pessoa que ligou para a família para lembrar que os ossos Marighella precisavam ser sepultados, né, que estavam numa vala de indigentes, enfim. E que insistiu para a família, que ficou com isso na cabeça, você tem que sepultar os ossos Marighella. E a família nem estava pensando nisso quando ele começou a... Ele tem isso de encontrar sepulturas, que eu acho que é um traço comunista forte dele, porque essa coisa dos grandes mausoléus, de Lente, você vai em Angola, tem o Agostinho Neto, então essa coisa dos grandes mausoléus como memoriais dos líderes, uma coisa que eu acho que é uma herança comunista que ele tem na formação dele. E ele sempre está o tempo todo também, em enterro dos sócios do Corisco, né? A relação com Marighella passava por, eu acho, a Bahia em comum, né? Um certo humor que eles tinham. Conta o Mário, acho que ele não botou isso no livro, que eles eram muito mulherengos e que enganavam as mulheres juntos. E era isso, né? Quer dizer, era uma amizade muito grande. O Carlinhos Marighella me contou que quando ele tinha uns 10 anos, ele ganhou do pai a coleção do Jorge Amado, que era uma coisa que todo grande comunista dava, todo comunista dava para o filho de presente, era uma coleção da obra do Jorge Amado, aquela coleção vermelha de capa dura da Martins. Até você, uma confidência que você disse que evitou entrar nesses temas mais de fofoca, digamos, no livro, né? Não tanto evitei, assim, eu procurei muita coisa que eu não conseguia... Como que você vai contar que alguém teve um caso com alguém? Tem que a pessoa contar, a pessoa não quer contar. Você tem foto dos dois juntos? Não. Você tem bilhetes, cartas para poder... né? Não, né? Então, você pode insinuar, demonstrar, dar a entender que a pessoa tem casos, mas o que eu estava comentando, né, que saiu agora uma biografia do Saramago em Portugal, uma nova biografia, e que ele diz que é não oficial, e pelo que eu entendi, eu não li, pelo que eu entendi da matéria, da entrevista com o autor, ele conta vários casos do Saramago. Saramago era um cara mulherengo. Eu fiquei pensando, se eu fizesse esse livro, depois de 7 anos faço um livro assim, as pessoas vão dizer, autor é mulher, passou 7 anos e termina fazendo um livro de fofoca. E o cara que fez esse livro do Saramago é um cara, um homem mais velho, que já fez várias biografias importantes, por exemplo, uma delas do Mário Soares. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito pessoal, assim, eu contei as histórias que eu achei que eram importantes na vida dele, que marcavam, até diria assim, rupturas ou grandes mudanças, né? Tem esse caso dele com a Maria, né? Quando ele está casado com a Matilde, isso está documentado. A Maria assinava como Maria Amado e todos os amigos comunistas recebiam carta dela por ele. Então, ela foi uma história que todos sabiam, né? E aí depois ele termina com ela e volta para Matilde, que é a primeira mulher dele. E a Zélia, que é um caso, que seria um caso extraconjugal. A própria Zélia era casada também, e se separou do marido. Então. Mas assim, todas as histórias que eu vi era, o Jorge era sempre muito mulherengo, ele dava em cima, ele viajava as viagens, e a Zélia era ciumenta, ela passa a viajar com ele, para não deixar ele sozinho e tal. Os amigos contam muito isso, porque ela jogava linha dura, e que o Balto conta um episódio engraçadíssimo, tinha umas dançarinas que chegam na casa deles no Rio Vermelho, e aí o Jorge está olhando assim, sei lá, deslumbrado, e aí olha para ele assim, tipo, deslumbrado, e aí quando olha para a Zélia, muda o olhar, porque a Zélia está olhando para ele, acompanhando. Então tem muitos relatos assim, de uma certa vigilância que ela faz, de umas tentativas de burlar essa vigilância. Mas assim, eu achei que se eu colocasse mais dessas coisas, assim, se eu fosse buscar esses casos, não seria o livro que eu queria fazer. Assim, eu acho que eu estava preocupada com tantos outros problemas. Talvez uma terceira biografia que se faça do Jorge Amado, outra pessoa consiga contar mais esses. Tanto que essa é uma biografia, né? Espero que outras pessoas façam outras biografias e possam trazer
eu não conseguiria, e queria registrar isso, que o autor é um homem que consegue fazer e ninguém vai dizer que ele está fazendo uma biografia com fofoca. Eu acho que se eu fizesse isso, eu ia dizer, olha o que ela fez depois de 7 anos, vai ver, traz um livro só com fofocagem. Gente, acho que o João é uma figura fascinante, complexa. A gente fica aqui a madrugada inteira conversando. Mas queria abrir para as perguntas de vocês aqui. Né? Ninguém interrompeu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa um momento. É pelo nosso tempo também. Olha, eu gostaria. Boa noite. Você, meu nome é Carlos Leandro Lopes. Em primeiro lugar, quero dar parabéns aqui a Camila, as meninas, por esse espaço tão bonito. Né? Eu nunca tinha vindo aqui em Belo Horizonte. Está grande, né? A gente fica por lá, vocês estão de parabéns. Quero voltar mais aqui. Quero agradecer 2 generosidades. Uma, assim, antes dos agradecimentos, né, Josélia, seja bem-vinda, né, aqui é a nossa cidade, Belo Horizonte, que é a sua cidade, Minas Gerais. Enfim, os agradecimentos que eu quero fazer, há 40 anos atrás, eu era um menino, 19, 20 anos, estava começando no jornalismo, começando na literatura, tive a ousadia de mandar uns contos meus para o Jorge Amado, consegui o endereço dele lá no suplemento literário, aqui de Minas Gerais, o Murilo Rubião me deu o endereço do Jorge Amado, eu mandei uns contos para ele, e ele, generosamente, eu ainda não havia publicado nenhum livro, ele leu meus contos, respondeu uma carta muito bonita, a carta veio no endereço errado, eu morava no Colégio Batista, a carta voltou em Salvador, ele tão generoso, tão grande, tornou a carta dentro de um envelope e tornou mandar para mim. E o outro agradecimento nos dias de hoje é de Josélia Aguiar, que é minha prima, que eu também sou Aguiar, ter registrado essa minha pequena história com a Jorge Amado no livro dela. Então, estou muito honrado, muito feliz, Josélia. E você não sabe a alegria que você me deu ter feito esse registro da minha história com esse grande autor que foi Jorge Amado. Não vou fazer nenhuma pergunta, você já falou brilhantemente, vou deixar para as outras pessoas. Queria só fazer esse registro aqui. Muito bom. Eu li numa entrevista sua que você teria um outro livro, né, já mais ou menos organizado, acho que tem a ver com sua pesquisa de doutorado, e eu acho que tem a ver com o Jorge Amado também. Então, como é esse Não, é que aconteceu assim, 7 anos, é muito tempo. O que eu tenho é muito mais do que eu sintetizei aqui. E aí, nesse meio tempo, eu estava fazendo doutorado, que eu pedi o prazo, e aí eu entrei em outro, com o Jorge Amado. Antes não era o Jorge Amado. Porque o que eu pensei, né? O Jorge Amado é o Jorge Amado, mas ele tem uma outra história aqui, que é a dele com os escritores da geração dele, com que ele se correspondia o tempo inteiro. Então, se eu fosse botar essa história aqui, esse livro não seria esse livro aqui, né? Então, em algum momento eu entendi que eu estava muito inquieta, né? Como é que eu vou contar, ensinou um pouco aqui, mas constituir essas figuras todas. E aí eu tive contato com uma documentação inédita que está na Fundação, que são as cartas que ele recebeu dos escritores. E depois, em outro momento, que agora que eu terminei esse livro, eu vou ter que tentar buscar as cartas que ele mandou para esses escritores nesses países, ou seja, encontrei um pretexto para ficar viajando por aí. Então, o livro, quer dizer, a tese eu vou defender, eu já tenho material para defender até o começo do ano, mas certamente não vai estar pronto ainda o livro que eu quero fazer. Eu imagino que vou ficar mais uns 2 anos com isso, para terminar o que eu quero terminar, que é contar a história dessa geração, que inclui Jorge, o Guilherme, o Neruda, e que também pode incluir o Astúrias. Eu vou tentar incluir também os portugueses que já estão de alguma maneira presentes aqui, que os portugueses se correspondem. Vários escritores latino-americanos que ninguém lembra hoje quem são, mas que tinham um determinado papel naquele momento. Eu acho que é uma maneira de contar o que é ser um escritor latino-americano
no século XX. Né? Então, são histórias assim de ajuda mútua, de solidariedade, de ação política conjunta também. Então tem carta do Astúrias desesperado que o filho foi preso. O que eles podem fazer? Eles fazem abaixo-assinado. Então a arma deles é abaixo-assinada. Escritores mandam uma carta, um abaixo-assinado para outro órgão internacional para reclamar que o filho do Astúrias... Então todas aquelas situações de instabilidade política que o continente atravessava, como que eles viviam isso, e sempre com muita dificuldade de, às vezes, realizar os projetos deles, pela dificuldade de ter eleitores e pelas instabilidades políticas também. Né? Então, é muito interessante acompanhar isso. Assim. E, para eles, o Jorge Amado é um cara que consegue, em algum momento, fazer essa passagem, que eles não conseguem, muitos deles não conseguem. Muitos desses que são desconhecidos. Né? Então, tem cartas deles dizendo, já no final, né? Depois de 30, 40 anos de correspondência. Assim. Todos nós ficamos tão felizes de ver que você conseguiu e a gente teve tanta dificuldade assim, de conseguir fazer o romance acontecer a cada 3, 4 anos. Né? Então, eu acho que é uma história do que era ser escritor latino-americano no mundo do século XX. Eu vou defender até o começo do ano na Departamento de História, com o que eu tenho, mas eu quero fazer ele crescer para 2 anos. Agora vai ser mais rápido, gente. Não vou levar mais 7 anos. Muito bom, bem-vinda, Beca. Eu conheço a Fabinha há 20 anos. 20 anos. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Bom, então agradeço a presença de todos, a José sobretudo. Muito obrigada, a conversa foi ótima, obrigada a vocês. É isso, gente. Obrigado.